Jornal Rio Doce está de volta. De acordo com o IBGE, o número de moradores de rua triplicou comparado da última década. Confira. Já são mais de 5.300 pessoas vivendo nessa realidade. A população em situação de rua sofreu um aumento, de quase 3 vezes nos últimos 10 anos. Esse aumento teve uma colaboração importante da pandemia da Covid, 35% da população que nós entrevistamos entrou na rua depois do início da pandemia da Covid. A gente tem uma população que é composta, na maior parte por homens, mas está havendo um aumento da quantidade de mulheres que estão vivendo em situação de rua. A maior parte deles é composta por pretos e pardos, ainda mantém-se essa tendência. O aumento do tempo de vida em situação de rua é um dos aspectos que chama a atenção. Se em 2013 o período médio vivendo nessas condições representava 7,4 anos, hoje já chega a 11 anos. Os números também apontam a necessidade de medidas voltadas à saúde mental. Quando você tem metade da população que declara ter um problema de saúde mental e que o acesso aos órgãos oficiais de saúde mental, o Sersan e o consultório na rua é feito por uma proporção muito pequena, só 2,2% deles acessa cuidados de saúde mental nessas unidades, que são as unidades da prefeitura para isso, eu acho que esse é um ponto muito importante. O levantamento que deu origem ao censo voltado à população em situação de rua de Belo Horizonte foi realizado no mês de outubro do ano passado. Cerca de 300 pesquisadores percorreram as 9 regionais da capital para saber não apenas o número de pessoas vivendo nas ruas, mas quais os motivos para esse cenário e as perspectivas para o futuro. Dessa forma, será possível pensar em políticas públicas que sejam mais efetivas para o cenário atual. O relatório final, com todos os dados do censo, será apresentado à Prefeitura em 2 meses. Enquanto isso, as equipes devem trabalhar com essas informações para propor ações multidisciplinares. Rafael é um dos pesquisadores que atuaram na elaboração do censo. Ele aponta que, apesar das dificuldades, o grande desejo da maioria é buscar um recomeço. O que a gente mais ouviu é realmente a vontade de sair da rua, É a moradia, é a renda, E principalmente também a saúde, que a gente vê muitas pessoas se envelhecendo na rua, se adoecendo na rua, e a gente precisa realmente ter essa atenção especial para que a gente possa trazer uma política complementar, estruturante e principalmente uma política de perspectiva realmente de saída das ruas. Fique agora com o quadro de esportes com o comentarista esportivo Osmar Xavier. Olá, abraço para você, Davi, boa noite para todos acompanhando o Jornal Rio Doce desta segunda-feira. Estamos chegando para falar do esporte, destaque para o Campeonato Mineiro, temporada 2023, que tem a sua 5ª rodada sendo completada neste exato momento no Clássico Maior de Minas, entre Cruzeiro e Atlético, que estão se enfrentando no Independência. A partida, então, fechando a 5ª rodada, com o Cruzeiro sofrendo uma forte pressão, até agora o último colocado no grupo C, que é o grupo da Pantera, com apenas 4 pontos, e o Atlético com 100% de aproveitamento, liderando o grupo A do Campeonato Mineiro. Amanhã, detalhes deste jogo no programa Toque de Letra. Ainda falando sobre a rodada, no sábado, a Pantera em Belo Horizonte enfrentou o América. O jogo que aconteceu também no Independência, infelizmente não deu para o time valadarense. Perdeu por 2-1. O América fez 2-0 com Felipe Azevedo de cabeça e Mateuzinho após receber um passe, colocando a bola por sobre o goleiro Glaicon. E o Luiz Fernando, que entrou no segundo tempo, fez o gol da Pantera no Indepa. No segundo tempo, o Democrata foi muito melhor. Primeiro tempo, o América dominou a partida, mas na etapa final, o Democrata conseguiu uma reação. Paulo César Chadong deu um acerto no seu setor defensivo e ganhou também com a entrada do garoto Luiz Fernando, que acabou sendo o grande destaque positivo da Pantera nesta partida. O Democrata volta a campo na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Pouso Alegre. É jogo de 6 pontos, porque o Pouso Alegre, neste momento, está
com a melhor pontuação entre os 3 segundos mais bem colocados do Campeonato Mineiro, seria o time aí para a fase semifinal. Então o Democrata tem que vencer de qualquer maneira e conta com a força do seu torcedor. Bom, confirmando então no grupo C, que é o grupo da Pantera, a liderança é do Tombense, que empatou no final de semana. O Tombense chegou a 7 pontos ganhos, o Democrata tem 6. Em terceiro lugar está o Ipatinga, que empatou com o Democrata Jacaré lá em Sete Lagoas. O Cruzeiro, então, fechando a rodada, se pontuar, poderá até assumir a liderança após o jogo de hoje. O Campeonato Mineiro, como eu disse, está na reta final, faltando apenas 3 rodadas, só que o Ipatinga, o Patrocinense e o Vila Nova ainda têm jogos a menos na competição. Terminando a primeira fase, os 3 primeiros, o primeiro de cada grupo e o segundo mais bem classificado entre os 3, passam para a fase semifinal da competição. É o Campeonato Mineiro, na reta final, afunilando aí na briga pelas vagas e a gente destacando aqui no Jornal Rio Doce. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. E a edição do Jornal Rio Doce de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.